Olá, pessoal. Hoje nós estamos fazendo aqui um programa diferente no Pensa Alto. Estamos aqui com a Rosemary Ferreira Lima, né? Ela é criada num território de tribo indígena em Jacundá, no sul do Pará, e ela vai contar para a gente aqui alguns casos que ocorreram com ela a respeito do fenômeno OVNI, dos objetos voadores não identificados e seus tripulantes também. Inclusive passando aí pela Operação Prato, né, na década de 70 até a década de 80. Então tem alguns casos bem interessantes. E eu queria falar aqui que ela também é funcionária pública atualmente, federal, lá em Brasília, e ela está como doutoranda em teologia, é palestrante, professora também, e é monitora da EETAD, né, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus do Brasil, tendo participado aí da elaboração de material publicado pela CPAD. Né? Então ela viveu, né, no Pará, no Maranhão, também no Mato Grosso, né, teve algumas experiências lá, e atualmente ela está morando em Brasília, veio aqui para São Paulo, e aí, gentilmente, né, a gente foi convidado aqui para estar hoje conversando com ela no Pensa Alto Podcast. Então vai ser um assunto assim de outro mundo, um negócio imperdível. Se eu fosse você, não saía da cadeira. Então, Rose, prazer estar com você aqui, né, hoje. Conta pra gente assim como é que começou esse teu envolvimento com a ufologia, né, com o fenômeno OVNI. Como é que foi isso? Começou na infância ou foi algo mais recente? Bom dia a todos, né? Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, colaborando de alguma forma para a expansão do conhecimento, né, do pensamento humano. Como você bem falou, eu transito em duas áreas, a área dogmática e uma área questionadora, porque eu sou teóloga e também sou filósofa. Só uma pequena revisão, Edson, eu Uhum. não participei da elaboração dos materiais da CPAD diretamente, mas participei como revisora, né, Ah, revisora. revisora desse material. A minha experiência com o fenômeno OVNI, ela se dá ainda na minha primeira infância. Embora esse relato que eu vou abrir aqui já falando desse relato, por uma questão cronológica, eu só vou ter consciência disso muito depois, né? Mas a época aconteceu mais ou menos assim. E por que que eu digo mais ou menos assim? Porque eu tinha entre 3, 4 anos de idade, então são flashes, não tem como eu dizer, olha, foi exatamente dessa maneira, eu não vou saber fazer essa sequência, né, cronológica, como se deram esses fatos. Mas a gente morava, nessa época, eu estava no Maranhão. Saí do Maranhão, na verdade, eu nasci no Maranhão, fiquei pouco tempo no Maranhão, mas eu costumo dizer que eu sou paraense, porque o Pará eu adotei como a terra do meu coração, da minha vida, né? Mas eu nasci no Maranhão e saí do Maranhão muito, muito novinha Qual ainda. cidade que você nasceu lá no Maranhão? Foi Vitória do Mearim, na verdade, Bela Vista, entre Santo Inês ali, Santo Inês e Bela Vista ali, foi aquela região que eu nasci. Certo. E ali, nessas proximidades, tinha um lugar chamado Floresta, que as pessoas, os habitantes lá, chamavam de Fuloresta. Floresta. Fuloresta, Uhum. né? Então, meu pai tinha um rio que passava lá, esse rio está até hoje lá, obviamente, o rio Cipó, né? E meu pai construiu um barracão, né, nas proximidades desse rio. E ele fazia festas tinha os tocadores lá, e fazia festa, e meu pai vivia, de um certo tempo, viveu desses forrós que ele fazia lá. E eu era muito pequena, nessa época, 3, 4 anos de idade, e tinha esse rio Cipó. E eu me lembro, assim, dessa primeira experiência, eu estava nesse rio, quando eu saio de dentro da água, como se fosse assim um fogo, uma bola de fogo, um fogo que me esquentou muito. Eu lembro assim, eu tenho nitidamente o meu corpo esquentando aquilo. E junto com isso, eu tive a impressão de ver alguém. E alguém que eu, embora eu não me lembre qual fosse A a aparência? fisionomia, não, mas algo que me assustou muito aquilo ali. Eu saí correndo, porque eu estimo que a distância entre o rio e a casa dos meus pais fosse, sei lá, 50 metros, né? Esse barracão onde a gente morava. Então eu cheguei lá gritando, né? Gritando, bicho, um bicho, um bicho. E minha mãe me pegou, eu estava tremendo e eu quente. Minha mãe pensou malária, porque era comum, né?
Então já pegou se ela está com febre, está com malária, eu tremendo. Em seguida eu dou uma convulsão. E então a quentura foi desse objeto, Sim, provavelmente pela proximidade que você ficou quando ele saiu de dentro do rio. isso, eu me lembro E bem era desse. grande ou pequeno? Era uma luz, assim, eu não consigo, porque, como eu te falei, são flashes, eu não tenho essas imagens nítidas na minha Uhum. cabeça, né? Então, minha mãe disse: olha, malária, malária, eu dei uma convulsão, tudo, e passou. Depois, o que que acontece? A gente dormia em redes feitas de cipó. E aí a gente acordava, não tinha banheiro. Você ia para o meio do terreiro fazer xixi, só a necessidade no meio do terreiro lá, Uhum. né? Então eu levantava da rede e ia fazer xixi lá fora. Aí nessa hora, isso vai ficar ambígua, essa colocação que eu vou fazer aqui, porque parece que se aproximava de mim um ser pequeno, fosse uma adolescente, e aquilo me assustava. E por que que eu digo ambígua? Porque quando eu conto essa história para minha mãe, minha mãe está viva, minha mãe lembra, ela disse: minha filha, tinha também lá, junto com os trabalhadores do seu pai, um rapaz, um adolescente, que mais ou menos é com essa assim, escuro, mais ou menos com essas características que você dá. Então, nessa hora, Mário, não, Mário é meu genro aqui, está presente, Uhum. Edson. Nessa hora fica ambígua, porque poderia também, essa situação dessa proximidade comigo, se tratar talvez de uma tentativa de um abuso infantil, Uhum. não sei, né? Mas o fato é que Esse ser que você via que era pequeno, você falou que ele era meio escuro? Como se que era isso? era assim, escuro. Eu não saberia te dar mais detalhes. Mas, Eu vou me ater ao que tem na minha cabeça aqui, o registro que eu uhum. consigo captar aqui no meu cérebro. Então, eu não vou te dar O corpo detalhes. dele era normal, cabeça Era assim, proporcional ou não? eu não sei te falar, mas me assustava. Mas era algo que me assustava. E eu saía correndo para dentro da rede e me jogava lá dentro com medo, né? E E, se re- fechava e ali me na... fechava, assim, me fechava. Resultado, Edson, eu passei a não levantar mais para fazer xixi, né? E passei a fazer xixi na cama. Na cama não, na na rede. rede? Na rede. E isso me trouxe problemas assim sérios na minha vida, porque até os 40 e poucos anos eu fazia xixi na cama religiosamente todas as noites. E aí eu procurava médicos, fazia testes termodinâmicos na minha bexiga de aço, sabe? Eu não tinha nada, eu tomava remédio para enurese noturna, nada, nada, nada. E um dia, por meios transversos, porque eu vou fazer um tratamento para emagrecer, e o médico me passa um remédio contra a ansiedade. No primeiro dia que eu tomei esse remédio, sumiu como por encanto. Algo que eu padeci por mais de 40 anos. Que eu remonto a esse trauma lá atrás, nesse lugar aonde eu tive contato com essas luzes, né, com essa Com luz, essa luz? aonde eu tive contato com esse ser que me assustou muito a ponto de eu dar uma convulsão, né? E depois esse ser que se aproximava de mim, que aí fica uma interrogação, né? Que poderia ser esse ser que eu vi da primeira vez, ou, como minha mãe quer acreditar, de repente esse rapaz, esse adolescente, que de alguma maneira pudesse se aproximar de mim, se aproveitar do momento que eu saía da rede à noite, né, para ir lá para o terreiro, e tentar algum tipo de aproximação de abuso infantil ou coisa parecida. Mas o fato é que eu levei isso, né? E só muito. E por que que eu me lembrei disso? Eu fui me lembrar disso, Edson. Eu já era adulta, porque quando meu pai, né? Agora vai entrar meu pai tinha muitos relatos, né? O seu pai já via esse fenômeno onde ele morava lá. Já ele falava, o que que aconteceu? Na década de 70, eu acho que 75, 77, não sabe? Ele comprava camarão lá no Ver o Peso. Meu pai era madeireiro. Mas aí, dependendo da época, assim, ele botava uma carroceria em cima do caminhão e virava fretista, ele fazia frete, né? Então, o que que acontece? Ele ia para Belém, ele comprava camarão em Belém, peixe, para vender em Alcântara, no Maranhão, e adjacências ali, né? Até no próprio Jacundá, onde ele vendia peixe também lá. Então, ele chegou lá e ele encontrou o seu caramuru. O seu caramuru era um velho, um índio velho. E ele, muito assustado, falando das luzes que tinham mordido ele. A expressão era essa, né? A luz que me mordeu, né? E aí ele mostrava para o meu pai no braço, e olhando assim, meu pai disse que parecia picada de cobra.
Aí meu pai dizia assim, que nada, isso ele tá é doido. Tinha uns furinhos, então, Isso, na picada de pele. cobra era. Uhum. Só que esse fenômeno, que possivelmente o seu Caramuru estivesse se referindo ao fenômeno de Colares, a gente, embora a gente vivesse no Pará, a gente não ficou sabendo de nada disso. A gente ouvia a Rádio Nacional da Amazônia só lá dentro, radinho de pilha, quando tinha pilha. Então, assim, era um assunto meio tabu, na época era regime Esse militar. Caramuru era de qual cidade? Era de Colares? Não. Para lhe ser sincero, eu não sei, Não porque sabe qual. não, eu não, ele chegou lá em casa e foi ficando, porque antigamente era assim, pegava uma pessoa e um trabalhador botava dentro de casa, tinha um que se chamava Ceará, o outro se chamava Baiano, mas a gente não sabia, botava a pessoa dentro de casa, assim, naquele tempo era assim. Era Então, normal. então eu só sei que meu pai encontrou ele lá quando ele estava comprando esses camarões, e ele foi, tipo, morar lá em casa, né, trabalhar com meu pai, e aí o que que aconteceu? Aí, meu pai não deu crédito para isso que ele estava dizendo. Ninguém deu crédito. Negócio de luz que mordeu. E você chegou a ver essas Eu não me marcas? Ah, lembro. não Eu não lembra, me não lembro. lembro. Sabe que eu Mas não seu me lembro. pai contava isso. Contava e dizia assim, meu pai dizia assim, caba sem vergonha. Como é que é? Uma cobra mordeu ele, tá com essa conversa aí de luz que mordeu ele. Meu pai. Eu escutava É porque isso. assim, na época da Operação Prato, tinha muito objeto luminoso que jogava um foco de luz nas pessoas e ficava essas Aham, marquinhas, né, esses aham, hematomas, aham. que era por ali que eles tiravam sangue, algum tipo de material genético, né? Mas na época Não pensava a nisso. gente não ficou nem sabendo disso. Ninguém, lá pelo menos ninguém falou disso lá. Mas seu pai chegou a ver alguma luz também? Depois, agora ele vai passar a andar com seu caramuru dentro da mata, Hum, né? Então, o que que acontece? Nessa época, ele começou a andar com seu caramuru dentro das matas, por quê? Porque meu pai, quando a época era propícia, ele puxava madeira de dentro das matas, ele virava madeireiro, e seu caramuru estava junto com ele. E aí, o que que aconteceu? só para a gente ilustrar aqui, isso aqui é uma das vítimas do chupa-chupa, né, na época da Operação Prato, lá no Pará, Maranhão, as pessoas recebiam essas luzes e ficavam essas marquinhas, né, parecendo picadas, né? Então, provavelmente seria alguma coisa, como nós estamos vendo aqui nessa senhora, né, que é a dona Aurora Fernandes, É, né? Então, tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O caramuru provavelmente ele foi atacado por uma dessas luzes, ficou com uma marca semelhante a essa, só sim, que no no braço. braço, No foi no braço, braço, tá. né? É, Mas você estava falando do seu pai, né? aí meu pai passou a andar com ele. E ali naquelas regiões, ali entre Marabá, onde hoje é Paraupebas, eu acho que nesse tempo não existia ainda Paraupebas, Curionópolis, não existia com certeza, porque o fenômeno da Serra Pelada ainda não tinha aparecido. E meu pai andava já naquelas imediações ali, puxando madeira, e aí eles viram, começaram a ver essas luzes dentro da mata. E aí o seu Caramuru, meu pai, se assustou, e seu Caramuru disse, não se assuste não, que isso aí é a mãe do ouro. Chamava Mãe do Ouro. Isso é Mãe do Ouro, porque aqui deve ter muito ouro por aqui. Ironicamente, né, era justamente o território onde 2, 3 anos depois iria eclodir o fenômeno da Serra Da Serra Pelada. Da Pelada, né? Serra Pelada. Muito ouro, né? Muito ouro, né? Então, antes disso, o seu Caramuru já tinha falado que ali tinha muito ouro, porque tinha muitas luzes, né? Muitas luzes. Na época, Edson, eu vou agora tipo inserir aqui um testemunho meu, ainda criança, e de uns colegas. A minha mãe, lá era terra de índios, tinha muitas terras de índio lá, a cidade de Jacundá, no Pará. Então a gente ia, minha mãe e as outras vizinhas iam fazer farinha de mandioca na terra dos índios. Então elas iam lá e faziam mandioca a farinha de meia, né? Os meieiros. Então, metade da farinha levava para casa e elas iam trabalhar lá na terra dos índios. E aí a gente lembra que certa vez a gente saiu cedo ainda para ir embora, mas a minha mãe ficou lá e as crianças, adolescentes foram embora para o Jacundá. Eu acredito que atravessaria ali cerca, sei lá, 10 quilômetros de mata para chegar na estrada, na BR. E depois de chegar no vilarejozinho que nós morávamos lá na época. E aí eu lembro que a gente encontrou um jatobazão caído no chão e as crianças, todo mundo parou o trajeto, né? E nós sentamos e fomos comer jatobá. E o tempo foi passando.
E dentro da mata escurece rápido, na Amazônia Sim, sim. escurece rápido, Por né? causa da mata, Isso, tudo. escurecendo muito rápido. Daí a pouco, a gente começou a jornada. Nisso, a gente escutou, viu um clarão dentro da mata. A gente pensou que era onça, porque por causa dos olhos da onça que brilha dentro da mata, a gente achou que era onça. Mas daí a pouco, aquele clarão cobriu assim, como se fosse um sol. E ficou tudo claro, a mata clareou, né? E aí a gente se assustou com aquilo e a gente escutava um barulho. Parecia assim, parecia assim uma bicicleta velha que você vai assim, dirigindo e o raio tá tipo enferrujado, caindo Aí, a corrente. clec, 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 Isso, clec, 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 né? isso, Aquele... era. E aí aí nisso, um colega que estava com a gente deu um grito. E o outro falou: você não grita, porque isso aí pode ser tipo assombração, né? Ele vai ver aqui o caipora, tinha também outro nome que chamava lá, lobisomem, não era nem lobisomem, era outro nome que agora eu esqueci, que dizia que era a lenda de um índio velho que comia criança, aquelas coisas lá. Aquelas coisas, né? Tem Isso, né? bastante folclore naquela Isso, região. exato, né? Então, aí isso sumiu. Do jeito que clareou tudo, sumiu, e aí a gente E essa tonalidade dessa cor, né? Dessa luz, que cor que era isso? branca, porque clareou, Bem branco. vinha de cima e clareou tudo embaixo. Como se fosse um foco de luz de É cima para isso. baixo. A gente na época achou que era um sol, que tinha um Hum, sol ali, e aquele sol iluminou que a gente viu tudo. Aliás, na verdade, parece que tipo era como se as árvores tivessem sumido. Assim, virou uma clareira. Embora tivesse assim de árvore, de mata, mas a impressão que dava que virou assim, tipo eu não me lembro da gente ter visto a árvore ali na hora que aquela luz que a luz, ela cobriu cobriu, assim. a gente não lembra ter visto a árvore, mas tinha árvore, né? Uhum. Então a gente foi embora e aquilo ali foi um capelobo, pronto, lembrei. Capeloba. Era o capelobo. Então aquilo ali, ó, o capelobo, e aí os pais disseram, ó, vocês tomam cuidado, não sei o quê, alguém aqui já não foi batizado, precisa levar para o padre para batizar, aquela coisa. Isso aí, né? Acabou, né? Mas aí, meu pai, ele continuou tendo, por conta de que andava com esse índio, né? Se bem, Edson, que depois, quando meu pai vai contar esse relato, ele vai falar dessas luzes lá no Rio Cipó, que ele já via, que foi quando ele falou isso, me veio à tona, porque eu não lembrava disso. Ah, então seu pai já tinha visto no Rio Cipó E não e aí falou e não nada para falou mim, nada. Aí se não. lembrou daquela ocasião que você viu a luz saindo de dentro Isso, do quando rio. ele fala isso, ele já para morrer, já nos anos 90, início dos anos 90 em Brasília, no hospital de base, foi que aquilo me veio. Eu não lembrava Ele daquilo. falou, opa, peraí, ele Peraí, viu no mesmo lugar que eu vi. aquilo tipo assim, me trouxe aquelas imagens assim, com uns flashes, né? E aí meu pai, o que que aconteceu? Aí meu pai passou a ver essas luzes, e aí vai acontecer o seguinte, meu pai, pelo jeito, né, essas luzes conversavam com meu pai e diziam alguma coisa para ele. E ele não falava isso para ninguém, mas quando ele adoeceu, ele quis passar para mim, ele quis me contar. Nessa época ele estava no garimpo Bom Futuro, ali próximo de Ariquemes, em Rondônia, e ele falou: minha filha, eu sinto assim, que tipo assim, que eu não tenho mais muito tempo aqui, e eu tenho uma coisa para lhe contar. Ele me chamava em particular. E aí ele contava dessas luzes, começou a me falar dessas luzes, só que quando ele ia contar algo, ele começava a chorar. E aquilo me perturbava, porque meu pai, eu sempre vi ele assim como um gigante, um titã, um homem que não temia nada e nem a ninguém, sabe? Assim, ateu, sabe? Assim, bruto. Né? Meu pai era um homem da época dele, um garimpeiro, um madeireiro, um homem de luta, né? Homem de luta. Então ele começava a chorar, aquilo me perturbava, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar, né? Aí eu dizia, não, pai, tipo assim, não quero saber disso, não. Não, não quero saber disso, não, porque eu vi meu pai perturbado. Não, não quero saber disso, não. Me levantar, minha filha deixou ele contar. Eu digo, não, pai, eu não quero ouvir isso, não. Né? Uhum. E aí, por algumas vezes, ele tentou me contar. Da última vez, ele já estava doente, como de fato, né? Ele foi progredindo, ele sofreu um acidente e tal, e as sequelas foram progredindo até o ponto que ele chegou em Brasília, no hospital de base, onde ele morreria pouco depois. Só que um pouco antes dele morrer, ele disse: minha filha, eu preciso lhe contar, eu preciso lhe contar. E aí, de novo, quando ele vai me contar, ele começa a chorar.
Eu falei, não. Aí foi que eu não quis ouvir mesmo, moribundo, sabe, chorando, tudo que eu não queria ver. Não, não, não quero saber, não, não, pai, não, não. Chega, chega, não, não, pai. Aí eu fiquei muito perturbada, né? Porque um moribundo, meu pai, naquela situação, chorando, era tudo que eu não queria ver, né? Então eu abortei ali a conversa dele, digo, não, não. Então não teve essa conversa. Ele não me disse o que essas luzes falavam para ele. Ah, ele queria contar o que eles falavam com O ele. que essas luzes, ou ele falava com as luzes, ou provavelmente o que as luzes Ou falavam com ele. seres, né? Porque se tinha algum ser ali associado às luzes, né? É. Aí ele falou assim, minha filha, eu sei que você, tipo assim, você não se importa, mais ou menos assim, mas o seu pai se importa com você. Aí ele tirou da carteira um endereço, um papelzinho, eu tenho esse papel até hoje, esse guardado. Uhum. Algumas vezes a Cláudia vê esse papel lá, minha filha que está aqui. E aí era um endereço. O endereço desse velho caramuru que eu encontraria ele nesse lugar. Ele já tinha ido embora para o Maranhão. Eu tenho esse endereço lá. Você nunca foi atrás. Não, nunca fui atrás. Aí olha o que é que vai acontecer. É, é complicado até essa parte aqui. Eu me sinto muito assim perturbada de falar, porque meu pai morre e eu vou passar a receber umas visitas. Desses seres. Sim, várias vezes. E era dentro do seu quarto? Ele aparecia de repente dentro da minha casa. Aparecia de repente. Geralmente de dia ou à noite? Tanto de dia quanto de noite. Tá. Geralmente na parte da tarde, né? A primeira vez, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas assim, eu fiquei sem entender o que era aquilo, né? Fiquei sem entender. Mas E era uma pessoa era, normal? olha, Como que era? quando essa luz chegava, era uma luz, dava assim pouco, como se diz, parecia aqueles flash antigos, quando ia tirar aquelas fotos, aquele flash bem grande, daquelas máquinas antigas. Sei que dá um... Puf! Entendi. Dava um E puf. aí aparecia dentro de casa. Aí nisso, Edson, eu entrava assim numa espécie de torpor, mas eu tava com noção de tempo e de espaço. Tá, você estava consciente, Consciente. mas meia lerda ali. Isso, isso. E a figura que aparecia, embora tivesse traços de um homem, parecia mais assim com uma cobra, um lagarto, os olhos redondos, com as veias verdes dentro dos... Verde não, umas veias verdes dentro dos olhos. Não me lembro dele ter boca. Parecia com um homem, mas era tipo escamoso. Lembrava alguma coisa meio réptil, assim. Isso, lembrava, né? Tinha rabo ou não? Não me lembro, Não assim, lembro. não me lembro. Mas era Mas alto, era grande, alto. Mas, aquele corpo mais escamoso, assim, assim, era escuro. escuro, assim, tipo esverdeado, um lodo. Tá. E assim, braço, perna, normal, e a cabeça. E a cabeça normal. Agora, assim, a boca O olho era mais era redondo ou era puxado? redondo, Redondinho. redondo assim, era redondo assim. Tá. Era redondo assim. E tinha umas veias verdes dentro dos olhos dele. Dentro do olho. Umas veias, assim, bem salientes, assim, verde. Não era era uma figura ruim, assustadora. Mas aquilo no momento não me causava. Eu não tinha reação. Você não tinha medo de estar olhando aquilo. Quer dizer, era um negócio que dava um pouco de repulsa para você, assim, tipo, é estranho, mas você não tinha medo. Eu acho que quando isso estava acontecendo, eu pensava assim, tipo assim, que diabos é isso? É tipo uma alucinação? O que Sim, que isso é um sonho? O que que é isso, né? tá. Que diabos está acontecendo? E aí, E, né? e falava alguma coisa com você ou Hum, não? não, a única vez, porque quando ele se aproximava de mim, assim, eu fechava os olhos. Eu não vou aqui me adentrar muito em detalhes. Tá. Eu fechava os olhos e certa vez eu tive a impressão de ouvir ele falar, tipo assim, abre os olhos e me vê. Mas eu não abri os olhos, né? E lembro também de eu deixar cair a mão assim e ele levantar a minha mão, meu braço e mordeu o meu braço. Mas não ficou Não marca, ficou marca, não, não. nada. Mas eu tive essa A impressão impressão de de que ele sentir levantava uma. meu braço e mordeu meu braço. É, e aí, até então, eu estava no campo, não, isso é alucinação.
Até que, nessa época, eu já namorava. Eu vou citar nomes aqui porque eles vão assistir aqui e vão saber do que eu Sim, estou dizendo, né? sim. Eu já namorava, né? O então meu marido hoje. E aí eles estavam lá em casa, tava ele, né? Tava a mãe, Dona Luzia, vou citar o nome aqui, Dona Luzia e seu Severino, que era meu futuro sogro. E aí a gente tomou café, tudo, eles foram embora. E aí, se eu morava num barraco de fundo em Brasília, lá tem muito disso. Aqui chama edícula, né? Lá chama É. barraco de fundo. Então, assim, tinha uma casa na frente, aqui nos fundos, encostado do muro, tinha 2 barracos de fundo. E eu morava em um deles. E tinha uma janelinha aqui do meu banheiro, que quem estava lá na frente, olhasse lá da rua, via o contorno lá, o vidro da minha janelazinha, assim. Uhum. Tinha um, um beco assim e via. Aí, na hora que eles saíram, o sujeito, de novo. Eu lembro que eu até falei, eu lembro ter dito assim, de novo. Eu lembro ter dito isso, de novo, sabe? Aí nisso, eles estavam pegando o carro para ir embora, eles olharam e viram que tinha um homem lá dentro. Seu Severino, Dona Luzia e o Gilmar. E eu não tinha dito nada. Eles, meu, pelo amor de Deus, né? Uhum. E aí eles entraram, não tem um homem aqui, Rose, tem um homem aqui. E aí botaram meu barraco abaixo. E não Procurando, vasculhando, vasculharam tudo, tudo. Eu vi um homem aqui, eu olhei, tinha um homem aqui. só que acharam alguma coisa? Nada, 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 nada. nada. Mas viram aquele O reflexo, contorno de o um homem lá, contorno. por essa janelinha que eu estou lhe dizendo, Sim. que quem estava lá na rua olhasse assim por um beco que tinha e via, né? Aí eu, aí eu comecei a pensar, então, será que, tipo assim, isso é verdadeiro? Tipo, Que então não é não é alucinação, não é uma alucinação, visão, não é um sonho. isso. Aí Realmente aconteceu, aco- tinha alguma coisa ali. acontecia. Aí, Edson, aconteceu de eu ir em Rondônia buscar uma irmã minha para morar comigo, né, mais nova que eu. E ela nessa noite, só tinha 2 cômodos lá onde eu morava. Então, ela dormiu na sala e eu dormi na minha camazinha no outro cômodo. Quando foi no outro dia, a Rosinete, que o nome da minha irmã era Rosinete, né, faleceu tem 2 anos, é, e aí ela disse, Rose, parece que entrou um homem aqui ontem, aí mexeu comigo aqui. Falei, não, porque eu fiquei com medo dela ficar assombrada, né? Falei, não, você sonhou, tudo. Mas eu sabia de que ela estava falando, né? Então, essa situação perdurou muito tempo, muito tempo. E aí eu de brincadeira, às vezes eu chegava para minhas colegas de trabalho, com brincadeira mesmo, com zoeira. Eu dizia, escuta, será que existe anticoncepcional para fantasma? Né? Porque de qualquer hora eu vou engravidar de um fantasma, né? Então, aí isso foi perdurando, perdurando, até que isso vai acabar, isso tem mais ou menos uns 25 anos, né, que cessou, coincidiu a época que eu entrei para a igreja, né, essa manifestação cessou, né, em relação a essas experiências, né, que Era alguma coisa assim? sim, sim, era parecido. Ó, vou mostrar aqui, tem uma imagem de um desses seres que lembram répteis, né? Isso, E era grande. grande, era mais E alto que eu. tinha músculo, alguma coisa, dá para perceber? Ou Dava, não era assim tão. tão forte. Não, não era assim, não. Era mais magro. Era mais magro, mas assim, definido. Era um homem magro, definido, né? Entendi. Definido. Mas lembrava isso aqui. Lembrava, lembrava, né? E eu lembro que a boca dele era assim, tipo, muito fininha. A boca dele era fininha e os olhos redondos. Ah, O um nariz, rasguinho assim na o boca. nariz eu não me lembro. Se me perguntar do nariz, eu não sei ele falar do Tá. nariz. Então, isso vai acabar. Eu não fui procurar. Eu até associei que meu pai pudesse estar falando alguma coisa de quando isso acontecesse, eu procurasse. Ele me deu o endereço onde essa pessoa está, mas eu não fui, né? Eu não fui porque, como eu te falei, no fundo, eu dizia, sei lá se isso não é alucinação, né? Estou tendo alucinação, mas isso tipo assim, vai mudar na minha concepção quando houve esse testemunho dos meus sogros, né, do meu namorado e da minha irmã, né? Que viram Que lá o viram, negócio. eles viram e minha irmã sentiu, percebeu, né? Ele se chegando a ela, né? Aproximando a ela. E aí cessa, né? Cessa.
E assim, então aí Não ela. cessou não. Pera, ainda não cessou não. Então, mas aí, só para me entender aqui, Aham, você teve então essa interação sim, com esse ser, e a sua irmã também também. percebeu esse tipo de coisa. Sim, percebeu. E ela me falou, e aí eu falei, olha, você está sonhando, não tem ninguém aqui não. É, teve alguma oportunidade no passado que estava você e essa sua irmã lá no Pará e vocês viram algum fenômeno? Da mata, ela estava junto. Ah, ela estava junto. Da mata, essa que eu Tá. falei da mata. Tinha vários crianças e adolescentes Tá. E juntos. ela estava junto Tava naquela junto. ocasião. Sim. Então, porque isso explicaria, talvez, né, Aham, essa interação dela também, porque isso ficou, vamos dizer assim, marcado aham. para aquelas pessoas que estavam ali. Provavelmente até os outros coleguinhas, né, que estavam ali, tenham algum tipo de interação com esse fenômeno, vai saber, né? É, E teria que conversar com cada um deles. isso. Mas então, isso que eu queria entender, né? Aham. Para ver aonde que a sua irmã entraria nessa história, se ela já tinha tido algum tipo de interação, porque parece que é algo que meio que persegue a família de vocês, porque o seu pai já via. Aí eu quero fazer só uma perguntinha para gente, depois a gente retoma a conversa. No caso, tem algum parente mais antigo, avós, que tiveram algum tipo de interação com essas luzes? Você lembra de alguma coisa assim? Meu avô, por parte de pai. Também viu. Sim, ele contava essa história do caipora, da mula sem cabeça, e que era botija. Ele ia para as festas e voltava de noite na mata e via essas luzes, mas ele dizia que era botija, que ela devia ter botija enterrada. Sabe o que é botija? Sei, é tipo um tesouro enterrado, Isso, então vê aquela luz, aquela isso. assombração. Então ele dizia, ó, aquilo ali é botija. Quando alguém desenterrar, aquilo não vai aparecer mais. Meu Tá. avô, Tipo um tesouro enterrado, ouro, alguma coisa, isso, moeda, tal. isso, Aí quando desenterrava a panela, né, aquela botija, isso. né, que pode ser um vaso, alguma coisa Era, assim, aí a assombração ela cessa. era. Mas eram luzes, né? Eram luzes, Luzes que ele via luzes, também. luzes, Seu via, avô, via. por parte de pai, também via. Isso. Uhum. Essas luzes que esse velho caramuru chamava de mãe do ouro. Mãe do ouro, E o meu avô e as pessoas de lá chamavam de botija, que era luzes que indicavam o local de botija. certo. Essas botijas eram geralmente moedas enterradas que os fazendeiros, as pessoas que tinham algum dinheiro lá, enterravam com medo do bando de lampião, que os bandoleiros chegavam lá e levava então eles enterravam, não tinham onde botar, eles Não enterravam. tinha banco, né? Não, Então enterrava, era enterrava. enterrado eu sei muito disso porque a gente escutou muitas histórias dessas no Nordeste, no Norte também, Aham. que o pessoal enterrava em pé de fruta, às vezes no assoalho da casa, às vezes na parede, né? Então usava esses É, lugares como esconderijo desses tesouros, né? geralmente debaixo de árvore. Por, Mas assim, como o pessoal não entendia esse aham, fenômeno das luzes, dos OVNIs, eles interpretavam folcloricamente ou como uma assombração, alguma coisa que era mais ligada a esse negócio de botija enterrada, né, de alguma coisa desse tipo. Mas era outro fenômeno que estava se processando ali. isso. Então, aconteciam essas interações comigo. Aí depois elas foram se escasseando, porque num primeiro momento eram muito frequentes. E nessa época você tinha quantos anos de idade? De 18, 20 anos, alguma coisa assim. 18, 20 anos, por Era, aí. mais ou Que é, menos. uma época que, às vezes, a gente que estuda abdução, né, sequestro de pessoas, é uma idade que eles realmente pegam, né? Mulheres, homens também, nessa idade, né? Porque está em pleno vigor ali, sexual, sei lá, o tipo de energia, alguma coisa assim. Aí vou te perguntar uma coisa, aí você responde se quiser ou não. Em algum momento você teve algum tipo de falsa gravidez, assim, parece que ficou grávida, aí do terceiro para o quarto mês, aí não tinha nada. Parecia Não, que ia ter alguma coisa. não, Não, esse não, tipo de não, não, coisa não, nunca, não, nunca aconteceu. não, aconteceu não. Não. Então, assim, aí teve essas interações com Aham. esse ser e depois foi escasseando, foi. Foi escasseando. Aí a outra interação que vai ter nessa sequência, já tinha talvez um intervalo aí de 1 ano, 2 anos, era a hora do almoço. Eu trabalhava numa empresa e eu cheguei para o almoço.
E aí, de repente, assim, deu aquele clarão e um torpor, e eu pensei que era ele que ia aparecer, né? Só que não era. Aí eu não lembro, isso, a dinâmica entre esse clarão ali e eu já estar no espaço, com duas mulheres, dentro de algo que eu imagino como se fosse assim, uma bacia enorme de alumínio. A Cláudia ri, ó, já está rindo ali. Porque quando eu conto, né? Então deu aquele flash de novo, um torpor no seu corpo. Aí quando você olha, você está dentro de um ambiente redondo, Redondo, de alumínio. tinha luz. Olha, era escuro, porque eu tinha a exata convicção de que eu estava no espaço sideral e estava tudo. Não, não tinha, não tinha. Era uma coisa bem simples, Mas era redondo, redondo, uma coisa redondo. bem. E não tinha. E tinha duas mulheres, como se fossem duas mulheres, o cabelo liso, Tá, você conhecia essas mulheres? não, Não, nunca o vi. olho meio puxado, assim, o cabelo liso, e elas não conversavam, magras, elas não conversavam comigo. E a gente saiu e chegamos em um lugar mas eu tenho nítida convicção, e na hora eu sabia, isso aqui é o espaço sideral, isso aqui, chegava a ver, assim, a questão de planeta, sei lá, eu estava no espaço sideral. E aí Uhum. eu cheguei no lugar, disse que eu não sei onde era aquilo, e chegamos num lugar onde tinha uma outra mulher parecida com essas duas mulheres, deitada numa tábua, sei lá o que era aquilo, e eu não sei se ela estava dormindo ou se estava morta, e elas chegaram, ficaram olhando para aquela mulher com a expressão assim de pesar, e depois nós voltamos. É como se fosse uma espécie de maca, assim, Isso, uma exato, maca. isso. E elas olharam ali e depois simplesmente você já Eu se vê voltei, eu dentro. voltei, eu voltei para o lugar que eu estava. Entendi. Eu, E em algum momento da sua vida você percebeu que houve algum lapso de tempo? Passou, tipo assim, isso aqui deveria ter passado meia hora. Só que quando você vai olhar, nossa, passou 3 horas. era ainda que tem um relato de 2 meses, 2 anos, melhor dizendo, acontecido no Mato Grosso. Inclusive com 3 testemunhas, e aí Hum, sim vai ter esse lapso de tempo. Tem lapso de tempo. Sim, Tá, sim, então me conta daqui a pouco esse sim, caso aí. perfeito. Mas vamos lá. E aí o que que aconteceu? Aí você voltou. Eu voltei. Eu voltei, não sei. Assim, qual era o objetivo daquilo, aonde eu fui, Uhum. por que eu fui ver aquelas mulheres, por que essas mulheres me levaram para ver essa mulher. Eu não sei quem são essas mulheres, eu não conhecia. Não conhecia. Não, não conhecia. E assim, em algum momento na sua vida, é, logo após esses contatos com esses seres, né, ou com essas luzes, você teve assim, alguma coisa física, tipo alguma queimadura apareceu, alguma marca, ou um sangramento no nariz, ou em alguma outra parte do corpo? Já teve alguma coisa assim? Edson, eu tenho, e até hoje, uma espécie de, como se fosse uma espinha aqui, bem aqui onde eu estou minha mão, que ela não sara nunca. Mas também, tipo assim, ela não me incomoda, sabe assim, mas às vezes ela arde um pouquinho, e ela ficou muito tempo, e eu ainda sinto aqui ainda, aqui, bem aqui, Tá, nas costas, aqui, isso, fosse nessa uma parte. espinha, assim, ó, sabe assim. Mas dá para sentir. Você Dá, passa a mão, dá. você sente uma Agora coisa nem tanto, dura, nem tanto, mas na época eu sentia assim como se nitidamente. fosse um carocinho, alguma Isso, um coisa carocinho. implantada entre a pele e o. Era como se fosse uma espinha, sabe? Assim, eu não Tá, chegava a ver nada assim, tipo que eu pudesse estar mexendo assim, né, solto, não. Era tá. como se fosse uma espinha que ardia ali e tipo assim, sarava, voltava de novo e durou muito tempo. Sei lá, 2, 3 anos, durou isso aí. Hoje, Entendi. hoje eu ainda tenho resquício dela aqui, Tá. sabe? Tenho resquício dela. Talvez até marca, não sei, né? Mas, Porque é aqui mas não atrás. incomoda tanto como incomodava Não, não, naquela não, época. incomoda não. Não. Incomoda não, incomoda não. E assim, então vamos indo agora pro outro. Teve um caso recente Sim, que aconteceu a questão de 2 anos 2 anos, atrás. Então isso. a gente está em 2025, 2023, 23. né? O que que aconteceu? Maio de 2023. Foi no Mato Mato Grosso? Grosso, Mato Grosso. Dia 18 de maio de 2023, a minha irmã, essa, morre em Juína, no Mato Grosso. Uma morte, A que viu as isso, coisas. ela morreu repente, foi dormir e, como diz o outro, acordou morta. Morreu, né? Então, assim, a gente foi lá, ela tinha muito poucas condições econômicas,
Então, nós saímos de Brasília para fazer o enterro em Uhum. Juína. Então, foi, né? A gente saiu no carro do meu filho, carro bom, carro novo, né? E aí a gente saiu nesse carro e foi eu, né? Que era a irmã mais velha dela, meu irmão Rogério, né? Meu irmão Reginaldo e o filho dela, chamado Adailton, né? O filho dela. Fomos para o Mato Grosso para enterrá-lo. Na ida, vai acontecer algo assim que simplesmente é difícil até de dizer o que aconteceu ali. A gente está na altura ali de Primavera do Leste, no Mato No Grosso. carro. Meu irmão, meu sobrinho dirigindo, Adailton, no passageiro, meu irmão Rogério dormindo, e atrás, eu e meu irmão Reginaldo, atrás, né? E era por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, alguma coisa assim. E ali nós estávamos numa área onde tinha aquelas muitas plantações de soja, no Mato Grosso, Sim, aquela sim. região agrícola ali, né? E aí a gente passa, de repente a gente passa, e a gente, do meu lado, assim, havia tipo um clarão e uma mulher, como se essa mulher estivesse nua, assim, do lado direito, né? E a gente passou, eu falei, vocês viram isso aqui? Aí um deles disse, eu vi, mas tipo assim, não deu tempo, não deu para ver o que era. Mas eu que estava mais desse lado de cá, eu vi, era uma mulher. Mas aquilo a gente continuou. Daí a pouco vem um trecho de viagem de estrada muito ruim. Isso 1 hora da manhã, por aí assim. Aí a gente estava com os celulares funcionando e olhamos onde é que estava Cuiabá. Aí a gente falou assim, olha, como a estrada está muito ruim, a gente vai amanhecer o dia. Quando amanhecer o dia, a gente chega em Cuiabá, a gente toma café em Cuiabá. Aí tá, aí a gente vai andando, quando de repente, lá longe, uma luz, bem longe. No primeiro momento, um caminhão, né? Passava caminhão pra gente, né? Só que a luz era só uma luz, mas a gente esperou que em determinado momento ela fosse se bifurcar, né? O farol de um caminhão. Só que ela não se, à medida que ela foi se aproximando, ela foi aumentando e não se bifurcou. E à medida que ela foi se aproximando, a gente viu como se fosse um sino, parecia formato de um sino, sabe assim, um troço assim. E aí eu fiquei olhando aquilo, Edson, sabe? E meu irmão Reginaldo também olhando, e meu sobrinho que estava dirigindo falou assim: gente, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O meu sobrinho. Aí eu falei, tô, mas eu não estava querendo, assim, tipo, falar, né? Aí o meu irmão do lado, o Reginaldo, que diabo é isso? O meu irmão, que diabo é isso? Aí nisso, Edson, essa luz passa pela gente aqui, desse lado esquerdo. Passou muito rápido pela gente essa luz. A gente não andou nem 20 metros, sei lá, 50 metros, o carro parou. Parou o funcionamento Total, do carro. celular sumiu, acabou tudo. A gente ficou na escuridão lá, sem saber nem onde a gente estava, assim, ficamos assim, meu Deus, sabe assim, a gente entrando em pânico, tipo assim, o que é isso, né? A gente sem nenhum tipo de localizador, Vocês nada. chegaram a sair do carro? Ou Não, não, ficaram só não, a dentro do gente ficou carro? dentro do carro. Aí, meu sobrinho tentando lá fazer o carro funcionar e nada, tentando ligar para alguém, pro meu filho, que era o dono do carro, para saber se, tipo assim, se tinha que fazer alguma coisa no carro, tudo. Só que não tinha sinal no celular, não tinha nada. Nada. Nada, nada, nada. E, Da, e- e esse objeto, então, ele passou e foi para frente. Vocês perceberam se ele baixou em algum lugar? não, ele passou direto numa velocidade grande pela gente, assim, era uma velocidade E, rápida, e sumiu para que lado? para trás da gente. A gente estava Ah, indo. para trás. Ele Ele veio vinha no assim. sentido contrário. Tá, Sabe? Ele vinha no sentido contrário e aí ele foi-se embora, a gente não viu mais nada. tá. E em seguida o carro parou e parou tudo. Que era essa luz que depois vocês perceberam que tinha um formato de sino. De sino, como se fosse um sino. Uhum. E essa luz não era bem. Fosse um fogo fervendo. Sei lá, era assim um troço assim, avermelhado, amarelado. Fosse assim um fogo fervendo. Sabe assim? Tipo, cor de brasa, assim. Isso, brasa É fervendo. que nem, por exemplo, no Pará, naquela época de 77 que a gente estava falando, teve muitos casos que ocorreram de luzes assim
meio avermelhadas, né? É como se fosse esse aqui, esse em pé. Essa daqui, Esse ó. aqui em pé. Em pé. Só que vermelho, né? Vermelho, vermelho. Avermelhado, assim, amarelado, laranja, pronto. Tá. E fervendo, assim, como se fosse um fogo, né? Como se fosse um fogo. Esse aqui eram luzes que apareciam naquela década de 70 lá no Pará, No no Pará, Maranhão, né? Depois migrou ali para o Amazonas, estado do Aham. Amazonas, e durou até 83, né? Começou em 76, 77, no Aham. Maranhão, e aí depois migrou, passando, né, pelo Pará todinho, Aham. aí foi para o estado do Amazonas, onde em 83, 84 cessou Aham. as aparições, É. né? Que coincide também com o período que você teve esses avistamentos por lá também. Meu pai, né? Meu pai, a gente, as crianças que vinham vindo dessa farinhada, Isso. né? É, aí voltando, né? Voltando. Voltando. Aí o carro, de repente, do nada, o carro pegou e os celulares voltaram. Os celulares voltaram. Aí nisso, a gente tava em Primavera do Leste. Aí nisso aparece na nossa frente, assim, de repente, uma cidade imensa. Aí a gente pensou, que cidade é essa? Porque, tipo assim, e a gente ia passar por alguma cidadezinha, mas não Uma cidade mas não, tipo grande. assim, uma metrópole, Uhum. uma coisa daquele tamanho. Aí o meu sobrinho disse, tá parecendo Cuiabá. Aí a gente falou assim, não, Cuiabá a gente vai chegar quando tivesse amanhecendo o dia, isso aqui. Aí a gente começou assim, quase uma discussão. Ele dizendo que era Cuiabá, você está ficando doido, onde que é Cuiabá? Aí ele falou assim, olha, Não tia, dava tempo, né, de não, chegar. a gente ia chegar amanhecendo o dia, a estrada estava ruim, muito buraco, Uhum. né? Aí a Daílton falou assim, tia, eu nasci e me criei aqui, isso é Cuiabá sim. Aqui não tem nenhuma cidade aqui desse tamanho aqui nessa região que não seja Cuiabá. E era Cuiabá. Era Cuiabá. Ué, como que vocês chegaram lá? Assim, porque vocês chegaram a olhar o horário? Teve alguma. Era mais ou menos uma e pouco. E quando o carro parou, Hum, era uma e pouco, uma coisa assim. E aí a gente deve ter ficado uns 20 minutos parados. 20 minutos. nesse local perto de Isso. Primavera ali. Quando o carro pega, que anda um pouquinho, já aparece na nossa frente Cuiabá. uma cidade imensa, que aí era Cuiabá. E não poderia, porque ainda demoraria horas para vocês chegarem, que seria de manhã A cedinho. estrada esburacada, umas 3, 4 horas. Só que vocês chegaram instantaneamente lá. Chegamos, de repente apareceu Cuiabá na nossa frente, né? E não para aí. E aí meu sobrinho tinha deixado com a esposa dele a localização em tempo real, né? O nome da menina é Sabrina. Tá. E quando nós chegamos lá em Brasília, a gente foi contar, e a gente falou o horário, ela disse, não, nesse horário vocês estavam em Minas Gerais. Em Minas? Nada a ver, porque Ou seja, no negócio aparecia vocês em estavam em Minas, Minas. no horário, Só se aquele negócio pegou vocês foram para Minas, mas a gente não teve ma- nem, a gente não percebeu nenhum não tipo percebeu de isso. locomoção, de nada, É, a gente não viu mais essas para luzes, vocês estavam no mesmo lugar parado no ali, mesmo lugar, né, em Mato Grosso ali. próximo à Primavera do Leste, Tá. né? Próximo à Primavera do Leste. Então, mas no equipamento mostra que vocês estavam em Minas. É no Waze, né? O Waze Ah, no lá, Waze, no no Waze Waze. da minha cunhada, né? Na verdade, casada com meu sobrinho, né? Tá. Ela disse: não, 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 o Adailton me mandou aqui a localização em tempo real e eu estava acompanhando. E nesse horário que vocês dizem aqui, nesse horário, vocês estavam em Minas Gerais. Minas Gerais não faz Não parte faz parte daquele. do trajeto de Brasília, Mato Grosso. Nós estamos para Juína, no Mato Grosso. Então, assim, E assim, a região de Minas, você lembra qual que era? não Só lembro. sabe que era o estado Não, de eu não cheguei a Minas. perguntar, mas ela disse que ela falou que você estava em Minas Gerais nesse horário. Nossa. Aí, E ela guardou esse sistema? Será que existe? olha, eu não sei, eu Que- posso até ver com ela. Pergunta para ela depois, Aham, porque faz 2 anos, né? De 2 anos, repente fica isso, arquivado. Isso é um negócio interessante, até para ver em que lugar de Minas vocês aham, estavam, né? Porque aham, pode ser, de repente, alguma área de bastante incidência desses aham, fenômenos. E aí eu partiria para duas possibilidades de hipóteses.
ou vocês foram pegos por esse objeto, mas aí apagou tudo e foram para Minas e depois deixaram vocês em Cuiabá, ou o equipamento, né, na hora que passou o objeto, os equipamentos que estavam ali, celular, Waze e tudo, Avariou tudo. avariou tudo, entendeu? Pode ser também. Agora, isso não explica como que vocês chegaram tão rapidamente a Cuiabá, sendo que ainda faltavam umas 3 horas para chegar, que chegou muito rápido. Talvez até mais, dado o estado de precário de buracos na estrada. E o carro do meu filho é um carro baixo, então não dava para andar, sabe assim, não tinha como andar. E um carro novo, carro novo. Então, do nada, Edson, esse carro parou total, apagou o painel, apagou tudo, acabou tudo. E os celulares também não funcionaram. Cada um de nós com seu celular. Nenhum funcionou. Nenhum funcionou. Depois que vocês chegaram em Cuiabá e voltou ao normal tudo? Normal. 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 Nós estávamos em Cuiabá já, né? Chegamos mais rápido do que um avião, né? Foi bem rápido. Por fim, eu até me arrependi de ter mandado embalsamar minha irmã, porque a gente chegou bem mais cedo lá. Chegamos bem mais cedo. Não haveria necessidade. E interessante que foi essa questão da sua irmã que viu aquele fenômeno junto contigo. Isso. E tem outro, né? Que essa menina que está aqui, embora ela fosse muito pequena na época, né? Estava junto. Ela vai lembrar, talvez não com muitos detalhes, era menina. A gente estava caminhando numa estrada de chão, ali nas proximidades de Brasília, ali já na divisa com Goiás. Tem lá uma cidade chamada Cidade Eclética. Cidade Eclética. É uma cidade tipo espiritualizada, sabe assim? Cidade Eclética. E aí a gente estava numa estrada de chão que dava acesso para essa cidade eclética. De repente, a gente ouviu, como se fosse de cima, um som muito estranho em cima da gente, né? E nós saímos, paramos o carro e ficamos procurando onde é que estava aquele som. Era assim, era algo belo, mas ao mesmo tempo assustador. Era algo que perturbava, embora fosse lindo aquele som, mas perturbava. Mas era som que música? Fosse música, fosse tipo uma orquestra. Como uma música? É uma orquestra, no céu, sei lá o que era aquilo, né? E minha irmã saiu para olhar, eu também. Cláudia, você lembra, você estava no carro? Eu não tenho certeza, eu falei que você estava no carro. Você lembra desse episódio, você está dentro do carro e a gente saiu para procurar esse som em cima? E a Raíssa, né? Então, o que acontece, Edson? Tem essas situações e aí termina que a gente, enquanto teóloga, enquanto filósofa, né, a gente, assim, transitando, né, entre o dogma e o questionamento, eu mesma, né, com essa bagagem que eu tenho muita dificuldade para a gente falar. Primeiro, para a gente entender do que a gente está falando, e também por a questão das consequências de quem, por exemplo, está aqui. Eu sou mãe, né? Eu sou avó, né? Eu tenho uma carreira pública, né? Tenho uma carreira pública, eu sou uma acadêmica, tudo. Então, a gente sabe, por exemplo, o que é as consequências, né? De se expor, né? E contar essas histórias. E contar, porque certamente a gente passa a ser objeto de deboche, de piadinha, né? Então, assim, quando a gente se propõe na minha idade que eu estou, nas alturas da minha vida que eu já estou, me propor vir aqui te contar, é pelo mero compromisso de professora com a transmissão de conhecimento, porque essa participação aqui não me trará nenhum tipo, né, vamos dizer assim, de vantagem, muito pelo contrário, né? Possivelmente eu possa sofrer reveses, inclusive na minha comunidade eclesiástica. Inclusive, né? O pessoal questionando e tal. Isso. Mas ninguém vai tirar de você essas verdades que você experienciou e que outras pessoas foram testemunhas também junto com você. Sim, sim. Né? Então, sim. e assim, eu queria entrar num outro aspecto, porque pessoas que geralmente são abduzidas, né, a gente já pesquisa vários casos aí, eu estou inclusive envolvido numa questão em Cláudio, que é em Minas Gerais, uma cidade que está ocorrendo agora nesse momento os fenômenos. Algumas pessoas, a gente tem notado, quando elas têm uma interação forte com esse fenômeno, ocorre algumas coisas fisiológicas.
Então, eu queria te perguntar assim, como que é a sua saúde? Você tem algum problema? Como é que você percebe que depois desses contatos alguma coisa melhorou ou piorou? A minha saúde, né, fisiológica, eu diria que eu tenho uma saúde de ferro, Uhum. né? Talvez, né, talvez eu possa ter desenvolvido algum quadro de ansiedade, né, que talvez, assim, eu não tivesse consciência, ou não se expressasse da maneira como se expressou, talvez algum quadro de ansiedade. Mas, assim, em termos fisiológicos, eu tenho uma saúde de Uma ferro. saúde boa, Saúde de boa. ferro, saúde de ferro. Você fica doente assim Não, facilmente? Não nada, fica, nada. nada. Olha, eu fiz uma cirurgia, e aí eu estava com previsão de ficar 3 dias internada. No dia seguinte, eu dançando lá e mandei o vídeo para a doutora para ela me dar alta. Falei, ó, doutora, eu estou boazinha Tô aqui, bem. me dê alta aqui, né? Então, eu saio de cirurgias com folha A4 de medicamento, eu não compro nenhum, Uhum. né? Eu E a me questão, restabeleço. questão do teu sono, como é que é? Você dorme muito ou pouco? Eu durmo, às vezes durmo muito, às vezes durmo pouco, mas assim, agora mesmo, né? Eu vim para São Paulo aqui, eu vim de ônibus, foram 25 horas de De Brasília até aqui, Brasília até para porque o cá. ônibus quebrou no meio do caminho. E eu cheguei na casa da minha filha, né? Tava lá inteirona, inteiraça no outro dia. Assim, o sono, então, você consegue se reparar assim Sim, 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 sim. com Aí, não, poucas horas de sono ou não? 2 horas de sono para mim, eu acordo Já é o inteiraça, suficiente. inteiraça. E assim, você é professora, Sim. né, nessa questão, na questão cognitiva, assim, você percebe alguma coisa diferenciada em você ou não? Ou é normal como qualquer outra pessoa? Edson, deixa eu voltar um pouco para trás. Uhum. Voltar para trás é um pleonasmo, mas É. na época, criança, que eu tive essa experiência lá no Rio Cipó, né? Que eu tive essas convulsões, né? Tive essa convulsão. E depois eu tive meningite, numa época que se curava meningite com curandeirismo. Você não via meningite, se hoje é uma doença grave, imagine há quase 60 anos Não tinha atrás. tanto recurso lá, né? Nada, nada. E você teve meningite, então? Meningite, né? Tá. Depois eu fui diagnosticada, depois eu fui levada já, morre, não morre, para Santa Inês, no Maranhão, que já era uma cidadezinha, e foi diagnosticada, é meningite mesmo. E aí meu pai saiu com a recomendação, né, de que olha, meningite, quando não mata, ela deixa sequelas, né? Essa criança, se ela não ficar aleijada, ela vai ter problema, né, do cérebro, né? Vai ter retardo mental. Então, assim, e meu pai já teve. Não consegue nem se desenvolver, Não, né? não. Pequenas coisas, às vezes o próprio alfabeto ali, Não, decorar não, alguma coisa, não. é bem difícil. Aí o que aconteceu? Aí meu pai, aí quando eu estava assim na idade, sei lá, de 5, 6 anos, eu comecei a endoidar para querer aprender a ler. Eu queria aprender a ler. Sabe, eu vi os meninos indo para a escola, eu ficava doida para ir também, pedindo para comprar um ABC para mim, um ABC, antigamente chamava ABC. Uhum, Aí meu pai disse, não vamos, tipo assim, meu pai, eu não vou fazer, eu mesmo faço aqui, uhum. tipo, brincadeira para ela, aí me deu. Aí, meu pai, aí eu doida, aí mamãe, minha filha tá aqui, uma bonequinha. Não, não quero bonequinha, não, eu quero um ABC. Aí o meu pai disse, o jeito que tem é levar essa menina para a escola. Aí chegou para a dona Dalva, que era a professora, falou assim, olha, eu vou deixar a minha filha aqui, tipo assim, mas você vai, tipo assim, ó, só para ela ficar aí mesmo aí, para ela pensar que ela tá na escola, porque se ela tá para me deixar doida. Então eu vi a professora tirando a lição dos meninos na palmatória, Uhum. né? E eu doida que tirasse também a minha lição, nem que fosse para me levar para a palmatória também, mas eu queria pertencer, sabe? Eu queria estar ali como aluna. E eu comecei a perceber que eu estava assim, tipo, figurando. Tipo, deixada de lado. Deixa. Aí o que aconteceu, Edson? Foi ter um show do Luiz Gonzaga. E aí um helicóptero jogando aqueles panfletozinhos naquelas fazendas, naquelas imediações lá, e Uhum. caiu lá perto da minha casa, dentro até de um curral. E eu lembro que eu corri atrás. Porque naquele tempo livro, você não tinha livro, revista, meu Deus do céu.
Então, um panfleto daquele era quase a enciclopédia britânica, né? Uhum. Então, eu peguei esse panfleto e levei para casa. E fui passando, e fui copiando o panfleto, copiando. Aí cheguei na escola, a professora que eu fiz aqui, ela disse, não foi você que fez isso aqui não. Eu falei, foi. Eu só acredito se você fizer aqui para mim na minha frente. E eu fiz. Aí ela chamou meu pai, seu Mundiquim, a sua filha pode aprender sim, sua filha não tem problema não. E aí, é isso que aconteceu desde então. Eu sempre fui a primeira da sala. Por fim, houve uma gincana em Jacundá, no Pará, e eu estudava no Colégio Pio X nessa época, e eu fui eleita a melhor aluna da cidade, do povoado. Eu fui a melhor aluna. Eu cheguei em Brasília, eu fiz vestibular para engenharia na UNB e passei. Fiz para matemática, passei. Então você sempre se destacou na questão de estudo, de Estudo. ter esse poder cognitivo um pouquinho mais Isso. apurado. Olha, para você ter uma ideia, até os 30 anos de idade eu era ateia. E aí eu vou para a igreja, né? Eu vou para a igreja. Está lembrado que quando cessou, depois passou um tempo, aí cessou aquelas interações, Aquelas porque eu entrei para a interações, igreja, isso. Então, pouco tempo que eu estava na igreja, 6 meses, eu saio do ateísmo para professora de teologia, por 6 meses. E até hoje eu sou professora de teologia, né? Então, assim, eu sempre tive, sim, facilidade, assim, de aprendizado, essas aprendizagem, de coisas. aprendizagem. Você pega ali, lê e já saca a essência do negócio rapidinho. Isso. E também, assim, de fazer umas certas análises, assim, macro de situações, né? Tanto é que, geralmente, sou estimulada a fazer psicanálise, virar terapeuta, essas coisas assim, porque eu costumo pegar, assim, uma situação e fazer uma síntese muito próxima, ou às vezes igual ao que, de fato, está acontecendo e o caminho das pedras. Viu? Na questão assim de liderança, Sim. porque assim, tem pessoas que são líderes natos, né? Aham. Parece que já nasce com aquele dom, com aquele tipo Uhum. de coisa. Na sua vida, assim, o que que você percebe a respeito disso? Você é mais comandada ou você geralmente está à frente de alguma coisa? Sempre à frente. Sempre à frente. Sempre, 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 né? Que, Às vezes eu tento até me esconder, mas aí eu sou, tipo, puxada para ficar na frente de um trabalho. para desenvolver aquele negócio. Na frente de um E assim, trabalho. agora voltando um pouquinho, né? Depois de tudo isso, e depois passou pela escola, aquela coisa toda, vocês têm assim uma vontade de aprender várias coisas. Sim, Aí você acabou fazendo teologia. sim. Teologia. A teologia, o que que ela te ajudou? Porque assim, no meio cristão, né, ou católico, ou cristão, evangélico, né, a gente sempre percebe que quando se fala a respeito da temática OVNI, há uma certa, assim, um rechaço das pessoas, as pessoas ficam meio não entendendo, não, isso aí é coisa demoníaca, isso aí é não sei o quê. Na tua visão, Rose, que já fez teologia e tudo mais, e você teve essas experiências com esse fenômeno que a gente Sim, não sabe explicar. sim. Como que fica Deus nesse negócio, né? Porque Deus teria então criado outros seres, né? Qual que é a tua percepção disso? E lendo a Bíblia, você percebeu alguma coisa diferente ali, ou que pudesse dar alguma margem de que vida como inexplicável assim poderia existir? Deus poderia criar alguma coisa diferente daquilo que tem aqui só no planeta Terra? Edson, eu tenho uma visão holística do conhecimento da história. Eu tenho a firme convicção de que a história é uma só. E elas se conversam. E talvez elas não se interagem mais por conta da vaidade dos segmentos, né? Então, assim, cada um tem o seu pedaço e diz que está com a verdade, né? Então, o que é que eu observo? Eu como pesquisadora, eu observo que, às vezes, aquilo que a Bíblia possa falar, chamar de carro de fogo, né? É, a ufologia chame, sei lá, de disco voador, né? A cultura hindu chame de Vimana, alguma coisa assim. Sim.
possamos estar falando da mesmíssima coisa. Só que com nomes diferenciados, em épocas em que o entendimento era diferente para aqueles povos, né? Me permita agora citar Shakespeare. Uhum. Teria a rosa outro perfume, se por acaso não se chamasse rosa? O perfume Não vai mudar. estava preservado, o perfume. Sim, mas ela poderia chamar qualquer outra Qualquer coisa. outra coisa, mas ela tava, a essência dela, o ser dela, estava preservado, né? Então, o que que eu observo? Eu observo, assim, que não há conflito de, 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 de verdades, vamos dizer assim, conflitos em relação à teologia, em relação à ufologia, em relação à matemática, em relação à gramática, nada. Estamos falando da mesmíssima coisa, né? A história é uma só. Então, dependendo de onde aconteceu, a época que aconteceu, teve uma interpretação adequada para o momento e para aquele lugar, né? Mas estamos falando da mesma coisa. Eu, como teóloga, aonde eu encaixo? Aí, mas a vida extraterrestre, lógico que existe. Lógico que existe. Há outro mundo, talvez mundos, né? E isso não contradiz a Bíblia, né? Não contradiz a Bíblia. Então, o que que eu entendo que seja essas manifestações chamadas de OVNIs? Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, aonde ele fala das potestades do ar, as forças do ar, né? Então, assim, você vê, por exemplo, ali no Ezequiel, capítulo 1, há uma roda dentro da outra e há sapatas nessas rodas. Ezequiel está descrevendo aquela visão, né? Parece tipo um trem de aterrissagem, Sim, né? sim, sim, né? Então, lá em Gênesis fala de seres vindos do céu, interações com mulheres, né? Embora meu segmento doutrinário tenha uma outra explicação, mas eu particularmente fico com aquela visão que durante, sei lá, de 300 anos, 200 anos para cá foi que mudou, mas até então a interpretação era essa, aqueles, né, de Gênesis capítulo 6, daqueles seres que interagiram com mulheres aqui, vindos do céu, né? Então, assim, eu creio, Edson, que nenhum conhecimento conflita com o outro. Eles se falam e se complementam, Uhum. né? Então, assim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu digo, olha, aquilo que você chama de eletromagnetismo, né? Eu chamo de unção divina, a força, né? O Espírito Santo. Uma energia, sei lá, Isso, alguma coisa assim. alguma coisa assim. Então, eu, como professora, eu preciso ter essa visão holística, porque às vezes eu estou dando aula para uma plateia totalmente heterogênea, né? Sim. Então, eu sou uma pesquisadora, e aí a filosofia me abre esse campo também, né? De eu questionar, de dizer, ué, será que? Né? E se? Né? Então, assim, eu tenho Conjecturar é isso. salutar e vai trazer Isso. respostas em algum momento. Eu tenho meus dogmas próprios, que eu creio, né? E esses dogmas próprios, em momento algum, conflitam com nenhuma outra área de conhecimento que eu tenha acesso. Eu não E, tenho, eu não tenho conflitos. Não, não tenho. e também não vai conflitar com as experiências que você teve verdadeiras, isso ninguém vai tirar de você, Ninguém. né? E assim, a gente tem milhares de pessoas no mundo todo que tiveram experiências similares, né, iguais à sua, Uhum. e que comprovam que um fenômeno muito diferenciado está acontecendo. A gente tem a nossa vidinha ali, né? Normal, todo mundo, mas algo está acontecendo no mundo. E nessas regiões mais isoladas, né? A gente percebe lá no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, né? Foi uma estrada ali meio erma, né? Então, isso propicia esses contatos, né? Esses encontros com o insólito. Isso. Eu fui parar na igreja, porque eu saio de um ateísmo, e fui parar na igreja
por uma situação também que eu não citaria aqui, porque, ao meu ver, foge do escopo aqui, né? Mas também alguma coisa nesse sentido, né? De algo assim, que por A mais B não teve mais como eu ficar à parte. Digo, olha, algo há e eu preciso me inserir nisso aí. Assim, o fato de você frequentar a igreja e tal, lá na Em Assembleia de Brasília. Deus, né? É, você já se deparou com alguma pessoa que teve algum tipo de experiência similar à sua e pôde conversar? Igual até. É? É, igual. E assim, essas experiências, elas são guardadas às 7 chaves. Por quê? Por motivos óbvios, né? A questão a comunidade eclesiástica vem em cima com tudo. É porque eles não compreendem esse fato, e aí é mais fácil para os líderes religiosos colocar a pessoa no banco, né? Isso, Falar, não, fica sentadinho aí, você tá meia isso. avariada, né? Então, e por quê? Porque eles não foram doutrinados ou não adquiriram conhecimentos dentro dessa área para poderem discernir essas coisas. É, Coisa que uma pessoa que vivencia, como o seu caso, e outros cristãos aí, outras pessoas da igreja que já tiveram experiência também, sabem que aquilo foi real, que sim, aconteceu algo inexplicável. Então algo tá acontecendo. Agora é muita petulância, vamos dizer assim, desses líderes religiosos, achar que eles estão com a verdade absoluta, sendo que a gente não conhece tanta coisa e a própria Bíblia diz, né, que existem outros mistérios que a gente não conhece, que é só sim, Deus, né, exato. só o Criador que conhece. Sim, Eu penso assim que o fato de existirem seres diferenciados também evidencia que o poder criativo de Deus é um negócio magnânimo, é um negócio maravilhoso, né? Muito grande, né? E o fato de existirem outros seres, outras criações, isso só vai comprovar a magnificência do poder criativo de Deus. sim. Até porque a própria palavra demônio, ela significa conhecimento, né? É uma sabedoria. A palavra demônio é palavra, se você for na etimologia, né? É um conhecimento, uma inteligência, pronto, inteligência. Então, eu consigo fazer essa ponte, eu não tenho problema. Agora, eu até entendo, agora eu tenho que, de uma certa forma, defender aqui minha categoria, né? Que os líderes, que as comunidades eclesiásticas não fiquem se espraiando muito, porque eles têm um escopo central, Sim, que é levar a redenção ao homem, né? A a salvação ao homem. salvação. Então, eles ficam nessa linha, nessa coisa linear, e deve ser assim mesmo, né? Do pecado original à redenção em Jesus Cristo. Uhum. Então, eu até entendo que eles não vão se espraiar muito, porque já é por demais complicado você explicar que alguém nasceu de uma virgem, que alguém ressuscitou ao terceiro dia, explicar a trindade. Então, já tem muita coisa para um Já teólogo. tem Então, muita coisa ele para termina se dizendo, ó, preocupar. não, pode parar, né? Eu lembro certa vez que eu estava dando aula e uma aluna perguntou, irmã Rose, e os dinossauros existiram? Falei, existiram. E aí eu expliquei, né, à luz lá do livro de Ezequiel também, Ezequiel 28. E aí, quando terminou a aula, o meu líder me chamou em particular e disse, irmã Rose, na próxima oportunidade você vai se retratar do que você disse aí, porque a irmã induziu, ensinou erro para a comunidade. Não há dinossauro, não existiram dinossauros. E aí na hora, eu não disse nem que sim, nem que não, que eu iria me retratar, fiquei quieta. E fiz bem. Aí aconteceu que nesse mesmo período, eu e ele passamos a frequentar o curso de teologia, o meu líder e eu. E aí, no primeiro dia de aula, o professor disse, olha, o objetivo de nós estarmos aqui é porque, infelizmente, na nossa comunidade, há muito desconhecimento. Para os irmãos terem uma ideia, em pleno século XXI, ainda existem igrejas que ensinam, por exemplo, que os dinossauros não existiram. Aí eu digo, caiu uma caneta aqui, fiquei até, sabe assim, porque eu quis olhar a cara do meu líder aqui do lado.
né? Então, assim, o que que eu observo? O que que eu digo? Muita ciência aproxima de Deus, pouca ciência afasta. Daí porque eu sou assim eu sempre digo aqui para o meu genro, né, que eu sou uma amiga do conhecimento. Tudo que é conhecimento me diz respeito. Ele estava dando uma palestra sobre diárias da Polícia Militar. Eu fui, olha, eu voltei várias vezes, e aí ele do lado, e tinha também sobre o Alezinho, o Alezinho. Eu estava ali, eu digo, não, eu preciso entender isso aqui. E o meu genro disse que eu entendi tudo. O que, que eu tenho a ver com o Alezinho, Polícia Militar? Mas assim, é conhecimento, bateu na minha mão, eu quero saber. Aquilo me satisfaz. Não é algo que eu vá para vomitar conhecimento em quem quer que seja. Até porque, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que eu não sei de nada. Mais eu tenho consciência assim, da magnitude da minha ignorância. Eu não sei de nada, né? Eu não sei de nada. Então, assim, mas procuro deixar essa minha contribuição, sabe assim, esse trabalho de formiguinha, né? E aí eu tento esclarecer, assim, levar aqui o pouco que eu sei para meus filhos, ali, para meus colegas, né? Assim, onde eu tenho uma oportunidade, eu estou ali contando histórias. Talvez esse contar histórias seja uma maneira de eu transmitir o conhecimento. Eu ia contar a história para meus filhos pequenos, e aí eu contava a história, e eles não percebiam que era Shakespeare. E aí ele dizia, mãe, eu não gosto dessas histórias que só terminam em tragédia, morre todo mundo no final, né? Mas era Shakespeare. Uhum. Né? Era Shakespeare. Então, assim, eu tenho, Edson, esse amor ao conhecimento. Sempre tive amor ao conhecimento. Né? Então, a gente queria agradecer, né, esse bate-papo, e eu queria, já indo aqui para o final, né, já indo para o final, deixar assim, as últimas palavras, né, para que a Rose fale para a gente, e acrescentasse assim, nessa questão dos OVNIs, desses tripulantes dos OVNIs que você teve interação, o que são eles para você? São essas potestades do ar, de Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, assim, entre a explicação, né, teológica e a que está mais voltada, vamos dizer assim, para a ufologia, de repente, moradores, civilizações extraterrestres, talvez eu tenha um pendor para ficar mais do lado de cá e chamar de forças do ar. Forças do ar. Inteligências do ar. Aí se você me pergunta, mas o que é especificamente que você está querendo dizer? Eu não saberia te definir. Mas são forças. Quem sabe um dia eu saiba, eu consiga ver as coisas como elas são. No momento, eu vejo ainda como sombras. Aliás, a humanidade vê as coisas como sombras. Né? Estamos numa espécie ainda de caverna, porque é pouco tempo, a gente fica pouco tempo aqui para tirar alguma conclusão. Mas uma coisa eu sei, o conhecimento é uno. É uno. E todos vêm de um mesmo tronco e vai se espraiando. Mas ao final, né, todos nós estaremos num mesmo lugar, indo para uma mesma direção e tendo as respostas dessas perguntas que hoje às vezes nos inquietam tanto. Né? Então, eu acho que enquanto nós estamos aqui, façamos a nossa parte de levar o conhecimento, testemunhar o conhecimento, né? E não nos apegarmos a determinadas estradas e dizer, olha, isso aqui foi eu que abri, porque ninguém abriu estrada nenhuma, elas já estavam aí, né? A gente descobriu e andou por elas, né? Mas ninguém criou nada, né? A gente, de uma certa forma, meio paraquedas aqui, e quando chegou já estava aí, né? O Dasein, né? Estar aí. Né? Então, estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, eu vou sim, né, levar essa como uma missão mesmo, uma missionária, de levar conhecimento e nesse trabalho de formiguinha, quem sabe esclarecer um aqui ou outro acolá. Esse é o meu objetivo. Então, mais uma vez, a gente agradece. A gente queria presentear aqui do Pensa Alto um brinde, né, uma lembrança
para você, né? E você que me acompanhou até esse momento aqui, eu queria pedir também para se inscrever no podcast, no Pensa Alto, e também no meu canal, né, que é o canal Edson Boaventura. Lá você tem bastante conteúdo a respeito desse assunto, de ufologia, tem mais de 1000 vídeos lá. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, é só entrar lá e consumir esse conteúdo. Então, Rose, muito obrigado mais uma vez aí Foi pelos ótimo. seus conhecimentos, compartilhar toda essa sua vivência para nós aí estar aprimorando, agregando mais valor à ufologia, né, ao estudo do fenômeno OVNI. Tá Muito bom? obrigada, eu que agradeço, realmente foi uma alegria estar aqui, né? E certamente conversar com você aqui nessa oportunidade me agregou muito e eu sou muito grata por isso. Muito obrigada.